Você vai ver agora uma reportagem exclusiva sobre um movimento religioso polêmico. Esse movimento utiliza uma prática misteriosa conhecida como cair no espírito. Nossos repórteres investigam esse fenômeno no Brasil e no mundo. O que acontece durante os cultos? Por que as pessoas caem? É o que você vai ver agora na nossa grande reportagem. Corpos que caem. Um atrás do outro. Outra pessoa, olha pra cá, nas minhas mãos, como profeta, assim eu libero uma nova função na vossa vida agora. Pessoas em transe, que pela fé vão ao chão. Homens e mulheres que caem em nome de uma doutrina. Que movimento evangélico é esse? Afinal, por que estes homens e mulheres desabam na igreja? E quem são os pregadores da queda? Nossos repórteres viajaram pelo Brasil e pelo exterior atrás destas respostas. Está pregando agora o casal que fundou a seita. Enquanto eles falam de normal. Você vai ver a partir de agora o resultado de 15 dias de investigação. Eu tenho pacto contigo, Belial. Eu amo. E as revelações exclusivas do fundador do movimento. Today I am much more critical. Então vai ninguém ficar falando que isso aqui é o pastor que está hipnotizando? Como é que é o nome dela? Uma manhã de culto, igreja cheia. O pastor dá as coordenadas. Claro, agora eu passei a unção para ela. Eu vou descer e voltar agora. Agora o culto agora não é comigo não. Quem vai fazer o culto é a Ana Clara. Glória a Deus. Ana Clara é um bebê com apenas alguns meses de vida. O pastor diz passar a ela o poder do Espírito Santo. Peraí, deixa eu descer primeiro. Senão alguém vai ficar pensando que eu estou. Vou descer. Vou ficar pertinho de você. Peça para a Ana Clara. Põe a mãozinha dela na cabeça dessas moças. Olha lá. Assim que ela encosta a mãozinha dela, a primeira mulher cai. A terceira também. Pode segurar essa que está de pé aí, que ela não consegue ficar de pé mais não. Mas a mulher mais alta, a do meio, resiste. Olha lá. Senti um novo acordo. Nesta outra igreja, o pastor tem um comportamento ainda mais intenso. Depois da unção, ele começa a rodopiar pelo altar. Este homem de terno fica assustado com a cena. Com tantos rodopios, fica tonto. Outro culto, mais uma igreja cheia. Vários pastores pulam. O que veste uma camisa laranja é o que mais se movimenta. Dá saltos altos. Todos os pregadores direcionam as mãos aos fiéis. O que veste uma camisa amarela dá voltas em torno de si mesmo. Este outro pastor de camisa lilás faz movimentos frenéticos com os braços.
3 cultos. Diversos pastores e muitas perguntas no ar. A palavra fanerose, outro nome dado a esta prática, vem do grego. Significa tornar visível. Os pastores defendem a ideia de que as pessoas estariam tomadas pelo Espírito Santo. Não tem demônio, não tem doença, não tem problema. Deixa Deus te arrebatar de hoje. E quem chega a glória dele? As risadas, a agitação, o clima de histeria coletiva. São essas, na interpretação deste movimento, as manifestações que o Espírito Santo provocaria no homem. Repare que em quase todos os vídeos ouve-se muita música. O som alto funciona como um aliado no momento das quedas, na opinião do doutor em psicologia, Jacob Goldberg. O movimento de corpo é exasperado. Tudo fica vizinho da histeria. E a histeria, ela faz diminuir o senso crítico. O indivíduo não usa mais a razão. Ele se entrega. É uma entrega passiva. Mas de onde vem este movimento? Como surgiu a crença que ficou conhecida como cair no espírito? O Caindo no Espírito nasce em 1994 no Canadá, pelas mãos de Randy Clark, que esteve pregando aqui no Brasil. Preste atenção agora a este vídeo. A imagem, já desgastada, registra um momento histórico. Era o início de tudo. Foi gravado 17 anos atrás na igreja do aeroporto, em Toronto. As pessoas andam de 4 e imitam os movimentos de um cachorro. Algumas rolam pelo chão. É possível ouvir gargalhadas, gritos e até latidos. Em determinado momento, esta mulher pega o microfone e se dirige ao público. Diz que teve uma visão de Deus e que Deus estava de gravata. On the tie had a wolf howling at the moon. And the Lord said to me, "Will you howl for me?" I said, "Don't ask me to do that, Lord." He said, "If I ask you, will you do it?" He said, "If I can't ask you to do something in your own house, how are you going to do it out there?" So, repare agora nesta gravação, aqui no Brasil mesmo. Este homem mexe os braços em alta velocidade, como se simulasse o movimento das hélices de um helicóptero. Aqui o pastor usa uma metáfora para explicar o cair no espírito. Você já viu um boliche? Você vai até cair, mas não vai. E a hora que você cair, você vai se levantar outra pessoa. Olha pra cá, nas minhas mãos, como profeta, assim eu libero uma nova unção na vossa vida agora. Logo depois do sopro, todo mundo cai. A multidão,
ela funciona de maneira uníssona, repetindo gestos. E essa repetência dá uma sensação de onipotência, de muita força. Depois de 2 semanas de investigação, achamos no Canadá o homem que teve um papel fundamental na criação deste movimento. Ele diz estar pronto para fazer revelações impressionantes sobre o fenômeno que intriga muita gente no Brasil. Thank you for asking me about this and giving me the opportunity. Antes de saber quais são os segredos guardados por tanto tempo pelo pastor Goldy, a correspondente Heloísa Vilela foi até a cidade onde tudo isso começou, atrás de mais respostas. Tudo começou aqui, bem próximo ao aeroporto internacional da cidade de Toronto, no Canadá. Por isso mesmo, no começo se chamava Igreja do Aeroporto. Mais tarde foi rebatizada, como a gente pode ver aqui nessa placa, Catch the Fire, que em português significa pegar o fogo. Nossa equipe entrou na conferência como se tivesse vindo de longe para se juntar ao grupo. Compramos ingresso na porta, na hora. A gente pagou $30 para entrar aqui, em princípio qualquer pessoa pode entrar. Right now? Oh, whatever's going on, Daddy. Ever more for Nancy. Antes mesmo da sessão começar, nós flagramos cenas como essa. Say that. We're saying that. Quando o primeiro casal sobe ao palco, fica claro por que a seita recebeu o nome de Kai Kai no Brasil. He's getting it. Number 3 was we yelled fire. Fire. O senhor de pé começa a se dobrar para frente. Daqui a pouco, desaba. Ele não é o único. Pouco a pouco, outros seguem o mesmo caminho. Ooh, there we go. Good. Um aqui, outro ali. That's good experience. Alguns tremem primeiro. And I can't wait to take it back to my church. Lord, I give her the fire. No! Outros simplesmente caem para trás. Fire. Ah! Volta e meia, ouvem-se gritos, suspiros e gargalhadas. O número de pessoas jogadas no chão aumenta minuto a minuto. Quando os principais oradores aparecem, vários já estão deitados. Leading the charge of revival around the world. Quem está pregando agora é o casal que fundou a seita. Enquanto eles falam no palco, como a gente pode ver aqui embaixo, os chamados ministros ouvem tudo deitados, de olhos fechados. Carol e John Arnott participaram da fundação da Igreja do Aeroporto. O cartaz diz que eles receberam uma visão de Deus para disseminar pelo mundo a prática do cair no espírito. O texto ainda menciona: já existem representações do movimento no Brasil, na África do Sul, na Noruega, nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. Carol suspira entre uma frase e outra, dá gritinhos. Oh, Jesus. Oh, Majesty. Ah, to our bridegroom king. Oh, we love you, we love you, we love you, we honor you. O professor de teologia da Universidade de Toronto, David Reed, pesquisa diferentes religiões e estudou o movimento do cair no espírito. Quando a pessoa não cai, eles empurram, afirma o teólogo. Ele também contou que já ouviu o pastor John Arnott dizer na frente de várias outras pessoas que nunca caiu ou tremeu como os seguidores da seita fazem. Não faria um papelão desses em público, teria dito o pregador. This has never happened to me. Música, palmas, gritos.
Este é um outro culto, um encontro de missionárias. Uma delas começa a rodopiar. As outras fazem a proteção. Ao lado, esta dança e grita. Os homens do palco também se agitam. A mulher cai. Dentro deste salão de beleza, uma mulher que cansou de ser levada ao chão. A cabeleireira Maria Aparecida já participou durante 3 anos deste movimento. Ia sempre aos cultos. Dentro de mim eu imaginava que eu tinha uma unção, que essa unção que eu teria que cair para estar bem. Maria Aparecida procurou a igreja depois da morte da filha de apenas 2 anos. Separada do marido, em depressão profunda, foi em busca de alguém que a ajudasse a se reerguer na vida. Acabou no cai-cai. Se você quisesse não cair, você conseguiria não cair? Eu conseguiria não cair, se eu quisesse. Não é que você caía obrigatoriamente? Não. Você caía levada, então, levada por um movimento, pelo ambiente, pela aquela emoção. A cabeleireira hoje confessa, participava de uma encenação. Não era assim, nada assim sobrenatural que fazia a gente cair, não. Uma coisa que você não tinha jeito, né? Não. Vai ter que cair? Vai ter que cair, não. Não é assim? Era uma doutrina do lugar, né, da religião ali, e você tinha que cumprir. Hoje a fé da cabeleireira não inclui mais o ritual do tombo. Eu aprendi não agir pela emoção. Agora eu procuro ouvir, entendeu? Deus falar com calma, entendeu? Deus não quer você no chão, Ele não quer te jogar no chão, Ele quer te levantar. São Paulo, 8 da noite. Uma pequena igreja da periferia da cidade. Nossa equipe investigou durante 2 semanas os bastidores destes cultos. Depois de passar pelo estacionamento improvisado, entramos na igreja. É um encontro organizado por estes jovens vestidos de rosa. Em poucos minutos, alguns frequentadores começam a se agitar. Muitos já não conseguem ficar sentados. Esta senhora roda. Do outro lado da igreja, esta mulher de branco também gira. Em seguida, o grupo vestido de rosa começa a rodopiar. Outros jovens se juntam a eles. Quase todos na igreja giram. Na hora de encerrar o culto, o pastor parece ele mesmo surpreso com tanta agitação. Meu irmão, mete um pezão no freio aí, pelo amor de Deus. E não vira menino, os irmãos vão embora. E nós estamos com proteína. Com o tempo, o ritual da queda ganhou algumas variações. Uma delas é a chamada paletó de fogo. Veja esta cena. Diante do púlpito, o pastor balança o paletó e quase todos caem. O rapaz de camiseta vermelha, já no chão, bate com força no peito. Uma mulher interfere para que ele não machuque a pessoa da frente. No mesmo culto, o homem de camisa branca movimenta os braços sem parar, de forma desordenada. Mais um flagrante do ritual apelidado de paletó de fogo. O pastor cria a expectativa da unção, segura um paletó na mão direita e inicia a pregação.
Para este neurologista, existe uma explicação médica para as quedas em série. Isso é dado o nome técnico de pareidolia, que por algum motivo o cérebro ele é condicionado a reagir conforme todos vão reagir. Então, em relação àquela a imagem do paletó, onde um cai, é possível, o cérebro ele tenta entender o que está acontecendo, então ele vai procurar imagens, quando um cai, todos vão cair. Este é um outro encontro, um congresso internacional realizado em Lagoinha, um bairro de Belo Horizonte. Está podendo ouvir mais. Aqui uma cantora gospel participa de um congresso internacional. Para receber através da sua vida. Um pastor finlandês entra em cena. Primeiro, tira o microfone das mãos dela e faz um rapaz se posicionar de modo a escorá-la, se preciso. Finalmente, num gesto rápido, braço direito para o alto, a faz cair. Repare que o pastor não toca na cantora. O público aplaude. Glória a Deus. O pai dela também é surpreendido. Glória a Deus. O finlandês assopra bem perto do rosto dele, que cai ao lado da filha. Um grupo musical começa a cantar. Pai e filha permanecem no chão. A cantora balança a cabeça de forma descontrolada. O pai parece estar desacordado. E a música segue. O pastor finlandês derruba outros fiéis. Em outra gravação, a mesma cantora interrompe o show para engatinhar pelo palco. Move-se de um lado para o outro, como quem imita um leão. O que o homem que participou da criação deste movimento 17 anos atrás tem a dizer hoje? Por que ele faz questão de falar com nossa equipe? As God opened my eyes, I started to realize I needed to do something. Mesmo doente, recém-saído do hospital, o pastor afirma que tem muito a revelar. Para entender melhor o que o fundador da doutrina do Caindo no Espírito vai contar daqui a pouco, é preciso conhecer primeiro este outro personagem. Give you praise. You want to surrender to him. Benny Hinn, pseudônimo de Tofik Benedictus Hinn. Nascido em Israel, ele muda para o Canadá no final dos anos 60. Converte-se ao pentecostalismo e torna-se um pastor famoso, conhecido no país inteiro. Ele começa então a disseminar a ideia de que os fiéis vão se curar se praticarem o Kaikai. Do poder de Deus. My God. Give you praise. Fire on your life in the name of the Lord. Nesta cena no México, ele lança o que chama de unção sobre a plateia. E aqui usa apenas o paletó. Benny Hinn também já esteve aqui no Brasil. As principais redes de TV dos Estados Unidos investigam o pastor do Kaikai há 20 anos. Popular televangelist Benny Hinn. He has been the subject of investigations by the United States Senate and numerous media outlets. Jornalistas que acompanham de perto os movimentos do líder religioso contam que a equipe dele escolhe a dedo as pessoas que vão subir no palco.
Os casos mais graves, segundo essas investigações, são deixados de lado. O Senhor envia um manto de cura sobre o Brasil. Até aqui, nem estas acusações, nem as profecias não concretizadas sobre doenças e catástrofes naturais que o pastor faz são suficientes para derrubá-lo. Só os fiéis caem. Araraquara, uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo. Esta é Cecília, evangélica há mais de 30 anos. Mãe de 2 filhos, ela tem uma empresa de consultoria jurídica junto com o marido. Cecília mora nesse bairro de classe média. Durante 4 anos, ela participou de cultos que adotavam o cair no espírito. Eu me lembro que as pessoas caindo, todos os dias eu ia, pessoas caindo do meu lado, e eu naquela, querendo mesmo, sincero, eu pedia, poxa, eu também quero, né, aconteça comigo, que esse Espírito Santo venha me derrubar, né. Então, eu me lembro que, como não acontecia nada, eu me joguei mesmo no chão, de repente eu me jogo e vai acontecer lá no chão. Que a gente caía, ficava rindo, rolando no chão. E aí, mais uma vez, aquilo me trouxe um questionamento em termos assim de resultado. O que isso estava trazendo para a minha vida? Nada. Desiludida, decidiu. Era hora de abandonar o movimento. Há algo que eu tenho que fazer e há algo que Deus faz por mim. E com certeza não era caindo no chão e rolando que a minha vida e rindo, né? Que a minha vida ia mudar. Taguatinga, cidade satélite de Brasília, 9h30 da noite. No altar, um dos missionários de Randy Clark, um dos criadores do movimento, é quem comanda as orações. Randy Clark veio ao Brasil com um grupo de mais de 50 pessoas. Na segunda-feira à noite, um dos pastores de sua equipe comandou um culto nesta igreja de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Durante a unção do Espírito Santo, um produtor do Domingo Espetacular registrou as manifestações das pessoas. Veja só. O grande momento da noite se aproxima. Este rapaz começa a tremer. Logo ao lado, uma moça repete a cena. Braços, pernas. Um fiel fica atrás como precaução para uma eventual queda. O que não demora a acontecer. Eu pediria que você, Espírito Santo, viesse e enchesse essas pessoas que estão famintas de ti. Um dos nossos produtores está entre os poucos escolhidos para ficar perto do altar. Em poucos segundos, será dirigido para cair no espírito. Pouco depois, ele é levado ainda mais à frente. Um dos missionários imediatamente o agarra pelo pescoço. No ouvido do produtor, o homem sussurra em inglês palavras que evocariam o Espírito Santo. Nós liberamos a tua presença. Nós pedimos, Espírito Santo, que você... Alguns minutos se passam e nada. Eu pediria que você, Espírito Santo, viesse e enchesse essas pessoas que estão famintas. No palco, o tom do discurso e a música aumentam. Você disse àqueles que estão com fome e sede do Senhor, nós iríamos nos saciar, ó Pai. As suas famílias precisam deles, Senhor. Ao nosso lado, um rapaz começa a tremer bastante. Que essa casa nunca mais seja a mesma. Que essa casa, que essa igreja vire essa igreja. Se movimenta freneticamente. Nós estamos aqui no nome de Jesus. Nosso produtor continua nas mãos de um dos seguidores de Randy Clark. Como o rapaz de azul nada consegue, este outro de xadrez assume a missão. Ele coloca a mão na coluna do nosso produtor. De novo, nada acontece.
O homem agora o abraça. São mais de 5 minutos de tentativa. Ao nosso lado, mais uma pessoa desaba. O missionário então desiste de fazer com que nosso produtor caia. Clemilda também costumava cair na igreja. E ele realmente colocou a mão na minha cabeça e ali eu caí. Ali eu apaguei, fiquei no chão por alguns minutos. Eu conseguia escutar as coisas, mas eu não conseguia me mover, não conseguia me movimentar. Mas a comerciante, mãe de 2 filhas, não gostou da sensação. Eu não conseguia entender, porque o que eu buscava não era cair, eu buscava o Espírito Santo, eu buscava mudanças e não um cair simplesmente. Porque eu caí, mas nada mudou, eu continuava da mesma forma. Ela buscava conforto depois de uma separação traumática, repleta de brigas com o ex-marido. Participar dos rituais do Kaikai não ajudou a amenizar a dor. Eu não tinha esses dons do Espírito. Então, como que eu podia ter o Espírito Santo se eu não tinha os dons em que a Bíblia fala que você tem que ter? Então, não podia ser o Espírito Santo. Não era o Espírito que eu estava procurando. E isso me ajudou a me libertar. 8 anos depois de abandonar a prática de cair no espírito, Clemilda se emociona quando pensa nos companheiros que ainda seguem o ritual. Você vê pessoas que estão pensando que é e não é, gente. Não é. Então, tem que tomar muito cuidado, porque na Bíblia está escrito também que nos finais dos tempos iriam aparecer muitas profecias, muitos pastores. E isso acontece. Aconteceu comigo e está acontecendo com muitas pessoas que infelizmente pensam que estão com o Espírito Santo e não é o Espírito Santo. They think Toronto's something. Wait till they come to Boston. É chegada a hora. Estamos prestes a encontrar o fundador do movimento. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. Paul Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994. Frequentou os bastidores. Conheceu um a um os principais pregadores e ajudou a disseminar a prática do cair no espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo? Cruzamos a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Agora estamos em Whitby, subúrbio de Toronto. Paul Gold acaba de driblar a morte. Um coágulo na perna teve consequências graves nos pulmões e no coração dele. Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para a nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que ele pudesse dar esta entrevista. I said, Lord, if this is not my time to die, then in your mercy, allow me to tell men about your goodness and about the cross and about the real Jesus. Ele aceita nos encontrar poucas semanas depois de deixar o hospital. Está pronto para contar tudo. Incredibly alarming and disturbing stuff coming in while I was involved. Deixa claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no espírito. Today, I would say that this is something a lot darker. Paul conta com detalhes como surgiu o movimento. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kaikai ficou famoso. John Arnott, a mulher Carol, Randy Clark e o próprio Paul. Todos eles participaram da criação. Over the next 2 years, around 2 million people from all over the world visited the Toronto Airport Church to receive this spirit
and these manifestations and this blessing. Paul Gold comandava as orações e os rituais do Kaikai. Era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante um culto que Paul percebeu que existia algo errado naquilo tudo. Ele conta que as pessoas imitavam cachorros e outros animais. Comportavam-se como bêbados. And the stage I'm at the moment is slouching. Today I believe that spirit is a false spirit, a counterfeit spirit, and not the Holy Spirit of Scripture. Paul diz que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Instantly, my heart was convicted, and instantly I asked the Lord Jesus to forgive me for being so silly, for being ridiculous. Foi naquele exato momento que ele decidiu se desligar da igreja. Escreveu essa carta em que afirma: o diabo usa o cair no espírito para cegar as pessoas. E completa: o movimento viola as sagradas escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus, mas algo sinistro desde o começo, porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende por que demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo nos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. The Holy Spirit, by his very name, is holy. He will not encourage people to do anything unholy. People, mankind, are made in the image of God. Why would God debase humanity by making them get on like animals? If there is anything that is manifest in these meetings contrary to the Holy Scripture, then it is not of God, because God does not change. Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o Kaikai pelo mundo, faz 2 pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. I would say to Brazil, please, by the mercy of God, pastors, do not embrace this. Do not think that this is a light thing. That this is not of God, that it is a scheme of the devil, and that it will bring utter destruction to the men and the women and the children who embrace it. So please. O segundo desejo, deixar a esperança como mensagem final da nossa conversa. Paul Gold diz que o ser humano precisa ter fé, precisa de Deus e que o Espírito Santo está sempre ao alcance de todos. I can honestly say that my faith in Jesus Christ has never been stronger, that my confidence in the Scripture has never been stronger.